Vamos nessa, vamos falar aí sobre a última modalidade de extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso 11. Veja que essa modalidade ela é muito polêmica. Ela surgiu com a Lei Complementar 104 de 2001. Todavia, antes, no artigo 3º do CTN, quando se afirma que o tributo é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, parte da doutrina majoritária já se entendia que o crédito tributário poderia ser extinto através de dação em pagamento de bens imóveis. Mas, como no Brasil tudo tem que se colocar na lei, veio a Lei Complementar 104 de 2001 e fez esse reforço e dispõe que a dação de pagamento de bens imóveis é uma modalidade de extinção do crédito tributário. Por um ponto de vista, foi importante essa alteração, uma vez que algumas legislações municipais e estaduais estavam fugindo ao princípio da licitação pública. Por quê? Porque elas estavam permitindo que os contribuintes pagassem os seus débitos tributários através de dação em pagamento de bens materiais, de bens móveis. E a Constituição é clara no artigo 37, inciso 22, que para que o Estado adquira bens e mercadorias, tem que se submeter à licitação. Então veja, o artigo 3º fala: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então existe a polêmica: pode pagar através de dação em pagamento? Já se entendia, mesmo antes da Lei Complementar 104 de 2001, já se entendia desde a década de 80, já tinha jurisprudência no STJ, no antigo Tribunal Federal de Recursos, que permitia essa modalidade de extinção. Só que os municípios e os estados, buscando fugir da licitação, começaram a permitir o pagamento através de bens materiais. E aí o Supremo, em 2007, já barrou esse pagamento através de bens materiais. E a lei complementar veio reforçar que essa dação em pagamento só pode ser de bens imóveis. Então veja que isso é importante, por quê? Porque o artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição fala que cabe à lei complementar dispor sobre crédito tributário. Então não poderia o Estado e nenhum município criar, através de lei ordinária ou de lei complementar, uma nova modalidade de extinção do crédito tributário, porque isso só cabe à lei complementar federal aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então perceba que, para sua prova, o entendimento mais atual do STF, o entendimento tem uma decisão nesse sentido em 2007 e outra de 2009, é que o Estado nem o município, através de leis, podem aprovar uma nova modalidade de extinção do crédito tributário, uma vez que o artigo 139 do Código Tributário Nacional afirma que as modalidades de extinção têm que ser aquelas previstas naquele código. Então, só podem ser aquelas 11 previstas no próprio Código Tributário, e ficou claro que a dação em pagamento de bens imóveis não foi uma opção do legislador excluir os bens materiais, e uma opção correta conforme o texto da Constituição, porque se fosse a dação de pagamento em bens móveis, estaria fugindo ao princípio da licitação pública, porque para concorrer em pé de igualdade, todos aqueles que querem vender ao Estado têm que concorrer em pé de igualdade. Então imaginem vocês, aqueles que têm dívida tributária, que não pagam os seus tributos, repassar ao Estado bens materiais sem participar de licitação, enquanto aqueles que pagam honestamente os seus tributos para oferecer bens ao Estado teriam que participar de uma licitação. Então isso aí fere a isonomia, Ou seja, estaria prejudicando aqueles que não pagam
aqueles que pagam os seus tributos, porque aqueles que não pagam estariam sendo beneficiados, né, podendo fazer a denominada compensação através de bens materiais, e já aqueles que pagam teriam que participar de licitação. Então, aí, uma incongruência, e o Supremo disse que isso fere a igualdade ou isonomia. Então, veja, a dação em pagamento representa, como você já sabe, o ato de dar em pagamento algo em substituição à pecúnia. Então, ao invés de você pagar em dinheiro, né, que é um bem imóvel, um bem universal, que deve ser aceito por todos, né? A nossa legislação financeira obriga ao particular a aceitar o real. Claro, não obriga a aceitar o cheque. Não, o cheque não, mas em dinheiro vivo é obrigado qualquer estabelecimento a aceitar. Né? Não tem a opção de não aceitar, tem que aceitar. Isso aí está na lei. Aí, no nosso caso aqui, a dação em pagamento, ao invés de pagar em dinheiro, vai poder pagar em bens imóveis, que é a forma de extinção prevista no artigo 156, inciso 11. Então, veja que o conceito de dação em pagamento também está previsto no Código Civil de 2002, artigos 356 a 359, dizendo que é o instituto indicador da entrega em pagamento de algo a que venha a substituir o que foi anteriormente acordado no intuito de extinguir a obrigação. Ou seja, o artigo 3º fala que o tributo deve ser pago em prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, em regra, deve ser pago em dinheiro. Todavia, contudo, porém, há essa permissão de que, se não há a possibilidade do sujeito passivo pagar em dinheiro, ele pagar através de bem imóvel. Veja que a dação em pagamentos em bens imóveis, que é a modalidade de extinção do crédito tributário, pois há necessidade que a lei discipline o regramento desta modalidade. Veja que é uma modalidade indireta, porque a única direta é o pagamento através de dinheiro. Todas as outras são modalidades indiretas, segundo a nossa doutrina. Veja que a dação em pagamento em bens imóveis, como eu já falei, também encontra respaldo no artigo 3º, quando esse dispositivo dispõe que o tributo é prestação pecuniária ou em cujo valor nela se possa exprimir. Realçamos que de tal forma que se refere o CTN, tão somente bens imóveis, não sendo admitido, segundo os termos do CTN, o pagamento através de bens móveis. Veja aí, dação em pagamento e pagamento, né? O artigo 3º do CTN diz que todo tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Como compatibilizar esse artigo com o artigo 156, que traz a dação em pagamento? É muito simples, quando o CTN, o artigo 3º, fala em cujo valor nela se possa exprimir. Então, o bem imóvel pode, sendo objeto de uma avaliação, verificar o valor venal desse bem e substituir o valor da dívida tributária. Então, é importante aí que a lei traga todos esses elementos de avaliação. Hoje, na prática, é muito difícil a dação em pagamento de bens imóveis, até porque essas avaliações técnicas de quanto vale o imóvel, isso há custo, né? Há um custo para o particular de verificar o quanto é que vale aquele imóvel. Então, normalmente, esse imóvel acaba sendo desvalorizado. Todavia, contudo, porém, ele, se é o único objeto, né, que o sujeito passivo e não for um bem absolutamente impenhorável, vai ter que ser com ele mesmo o pagamento da dívida tributária. Agora, ressalto para vocês, né, fazendo uma sequência, né, das decisões do Supremo, e isso já foi cobrado numa prova de juiz federal de 2007, o seguinte: em 2006, houve uma decisão do ministro Carlos Aires Brito que permitiu que uma lei gaúcha estabelecesse como modalidade de extinção do crédito tributário a dação em pagamento de bens móveis. Aí, logo depois dessa decisão, houve a cobrança pelo CESP e foi afirmado que uma lei ordinária estadual poderia criar uma nova modalidade. Todavia,
Logo depois, houve uma decisão em sentido contrário, uma decisão mais atual do ministro Ricardo Lewandowski, em 2007, que disse o seguinte: avaliava-se ali uma lei do Distrito Federal. Essa lei do Distrito Federal permitia que empresas de pequeno porte e microempresas fizessem o pagamento dos seus débitos tributários através de bens materiais relacionados a programas do governo do Distrito Federal. Naquela época, era o Joaquim Roriz. Então, a microempresa, a empresa de pequeno porte, estabelecida no Distrito Federal, poderia pagar suas dívidas tributárias através de bens materiais relacionados a programas do governo distrital. Só que aí essa lei foi questionada no Supremo e o Supremo declarou essa lei inconstitucional. E um dos fundamentos para a declaração dessa inconstitucionalidade é que uma lei distrital não poderia criar uma nova modalidade de extinção do crédito tributário, que para se criar uma nova modalidade de extinção do crédito tributário, apenas seria possível através de aprovação pelo Congresso Nacional, de acordo com lei complementar. E ainda se afirmou nessa decisão a questão do princípio da licitação pública, que não poderia a microempresa e a empresa de pequeno porte fugir à licitação pública e repassar os seus bens ao Estado sem passar antes por uma concorrência com outros interessados em também oferecer bens ao Estado. Por sua vez, em 2010, houve nova decisão do Supremo, no mesmo sentido da decisão de 2007. Estava se questionando ali uma lei de Santa Catarina que criava uma nova modalidade de extinção do crédito tributário, a denominada prescrição intercorrente no processo administrativo. Na lei de Santa Catarina, se afirmou que se a pessoa ingressa com a reclamação ou uma impugnação na via administrativa, no Conselho de Contribuintes de Santa Catarina, e se demora mais de 5 anos para ocorrer a decisão final, ou seja, a coisa julgada administrativa, aquele crédito estava extinto. Ou seja, estava se criando uma nova modalidade de decadência tributária. Por quê? Porque se o contribuinte impugnasse ou fizesse uma reclamação no âmbito administrativo do Estado de Santa Catarina e não se desse solução àquela demanda em 5 anos, a lei afirmava que estava extinto o crédito tributário, que não poderia a autoridade administrativa efetuar novo lançamento em relação àquela dívida. E isso também foi parar no Supremo, numa decisão do ministro Joaquim Barbosa. Ele disse que cabe à lei complementar federal criar novas modalidades de extinção do crédito tributário. E não poderia uma lei, que no caso também foi complementar, uma lei complementar do Estado de Santa Catarina, interferir em esfera que não seria de sua alçada, que não seria de sua competência, não poderia, no caso, o Estado de Santa Catarina criar nova modalidade de extinção do crédito tributário sem estar previsto no Código Tributário Nacional, que é a Lei de Normas Gerais de Direito Tributário a respeito do tema. Então, em síntese, apesar dessa decisão de 2006, você verificou que em 2007 e em 2010, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e consolidou a sua jurisprudência no sentido de que apenas lei complementar federal pode criar nova modalidade de extinção do crédito tributário e que, no caso, não é possível a dação em pagamento em bens móveis, tão somente de bens imóveis nos termos do artigo 156, inciso 11 do CTN. Um abraço.